Aqui a gente tem um novo grupo, né? O quarto grupo, que seria o Hadrosauridae. É legal que do latim, quando você tem o AE no final, você fala como se fosse um som de E. Então, o Hadrosauridae, você fala Hadrosauridae e não Hadrosauridae. É uma forma de, é como se falava o latim, né, que a gente utiliza o latim ainda para essas espécies de dinossauros, espécies fósseis. Dentro desse grupo a gente tem o Parasaurolophus, que é esse aqui, que é um dos maiores também. Ele era gigantesco também. A maior parte dos animais, principalmente os herbívoros, né, eram animais muito grandes, muito, muito, muito grandes. É legal porque a gente vê que as patas da frente eram bem diferentes, né? Elas não eram como se fosse uma mãozinha ou como se fosse uma pata de trás, né, de dinossauro mesmo. Você pode ver que elas são como se fosse quase um casco de cavalo, né? Ou uma pata assim de animal que a gente conhece. Mas é uma evolução, foi evoluindo dessa forma. Você pode ver que o tamanho também dessa pata da frente para pata de trás é muito diferente, né? Animais que conseguiram ficar em pé, mas andavam como quadrúpedes também, e também andavam em rebanhos, sendo como se fosse, sei lá, vacas assim, hoje, sabe? O mais legal desse dinossauro é que ele é um dos pouquíssimos, para não falar quase o único, que consegue ter o registro de som. Quer dizer, a gente não tem o registro, né? Mas a gente consegue ter um padrão mais ou menos de como seria o som que esse animal emitia. Essa parte do corpo aqui que eu estou colorindo, né, que ficava em cima da cabeça, né, como se fosse o nariz dele, é uma continuação do nariz, né? A gente pode ver que o nariz está aqui na frente, passando por toda a cabeça, saindo para trás da cabeça. Provavelmente essa estrutura fosse responsável por fazer som, barulho. E essa estrutura foi possível de ter uma ideia mais ou menos de como seria o som. Então, se quando você vê algum animal de filme fazendo barulho, provavelmente o único animal realmente que a gente consegue saber o som seria desse animal aqui, do Parasaurolophus, por causa dessa estrutura que foi possível de pensar no som que ela faz, estudá-la, né? Passar o ar por ali, que o ar consegue fazer várias passagens ali dentro. A gente consegue ter ideia hoje em dia de como que seria o som que esse animal emitia. O Parasaurolophus também tinha esse bico, né? Um bico diferente, né? Como se fosse um bico de pato. Essa espécie, esse grupo, tem várias espécies desse sentido, que tem esse bico é, diferente do bico do Triceratops, que era bem mais duro para poder cavar e tal. Esse aqui era um bico diferente. Uma característica dele não tinha uma função específica, mas era um bico. Esse grupo de animais também eram animais que tinham muitos dentes. E é como se tivesse dentes que. Existe isso. Esse também acontece em outro grupo, que eram animais que tinham dentes, muitos dentes, muitos, tipo assim, milhares e milhares de dentes mesmo, tipo assim, durante o longo da vida, e ficavam vários dentes um em cima do outro, como se fossem, sei lá, dessa forma assim, sabe? E aí a gente conseguia, ele comia e o dente que fosse estragando já tinha outros dentes, e enquanto caía dente, já tinha outros dentes se formando, então, o animal que tinha, formava muitos dentes, e os dentes iam caindo, ele ia fazendo novos, e esse é o processo, porque é um animal que são processos diferentes, né, de evolução. E para ele funcionou dessa forma, ter vários dentes, e esses dentes foram caindo e voltavam criando mais dentes. Então, é uma crença diferente do que a gente vê, porque também eram alimentos muito duros, muito difíceis, né? Nessa época não existia nem flores. Então, todos os alimentos eram muito duros, né? As flores, as folhas eram mais duras, as plantas eram plantas mais difíceis de se alimentar. Então, ele tinha que ter dentes ou mais reforçados, como era o bico dos Triceratops, ou eram dentes que se trocavam e renovavam muito fácil. A gente tem o Saurolophus, que você pode ver, né, como está seguindo sempre aquele padrão, quando a gente olha um grupo, a gente vê animais bem parecidos, né? E você pode ver que todos eles têm uma carinha parecida, né? Todos eles parecem, vamos dizer assim, um cavalo, uma vaca, mas bem assim, né? Claro, sendo um réptil, mas você vê que ele tem esse corpo bem mais largo, né? Como se tivesse um herbívoro mesmo, né? Um herbívoro que come grama, que anda em rebanho. Esse daqui também é um dos maiores, né? Ele tinha 12 metros nessa extensão aqui do corpo. E você pode ver que todo esse grupo tem essa crista na cabeça, né? Alguns, no caso do Edmontosaurus, não tem a crista, o que também pode acontecer, né? Mas ele tem a patinha diferente, né? A patinha é como se fosse um casco. A da frente apenas. A de trás continua essa pata de réptil, de dinossauro.
Aqui também a gente tem a patinha diferente, de como se fosse um casco, ou formando algo parecido como se fosse um casco. Você pode ver que ela também é menor em comparação com a de trás. E a pata de trás parece mesmo de dinossauro. E ele tem a crista e o bico de pato. Então, você pode ver que sempre, quando a gente pensa num dinossauro, a gente consegue associar quem ele é parente a partir das características que a gente observa. Aqui a gente observa muitas características bem famosas do grupo. Então, é fácil de identificar que ele seria um Hadrossaurídeo. E a gente tem aqui mais um, né, que também tem essas características, né, como a crista. Essa crista aqui também, apesar de que ela já é um pouquinho maior. Quando esses animais têm essas características maiores, um pouquinho, provavelmente ela já tinha já uma outra característica. Aqui poderia ser também, como sempre, né, para chamar a atenção de alguma fêmea, ou para brigar com algum macho, mostrando quem tinha a crista maior, para assustar outro macho. Poderia ser isso. Ele também tem o bico, né, de pato, como ficou conhecido nessa espécie. Também tem as patas da frente, com esse casco, ou quase um casco, né? E tem a patinha de trás, sendo de dinossauro, vamos dizer assim. A da frente é menor do que a maior, a de trás, que é bem maior. E a gente tem cores, né? E as cores podem variar a partir de como você queira. Que também é um animal que não tinha não tem muito registro de como seria. Então, pode ser que tivessem essas manchinhas, como eu coloquei aqui, mas pode ser que tivesse várias formas diferentes. A crista em si, muito provavelmente tinha uma coloração mais forte, mas o resto do corpo era meio que não sabemos. Então, o que você acha que poderia ser é uma possibilidade. Esse daqui também a gente tem uma outra característica que, olha só, aqui eu tentei desenhar dessa forma aqui para vocês terem uma ideia, mas não sei se ficou claro. Aqui seria mais ou menos onde terminaria as costas do animal se ele fosse, vamos dizer assim, um animal seguindo o padrão que a gente conhece. Nessa linha, mais ou menos. Só que esse dinossauro, no fóssil dele, o osso dele, ele aqui, vamos supor o osso fosse o osso da coluna. Vou dizer aqui de forma bem simples. É como se todos os ossos da coluna dele tivessem esses espinhos assim. Não é um espinho, mas foram projeções que deixavam mais alto. Então, assim como eu estou fazendo dessa forma, o animal que terminaria naturalmente o corpo dele aqui, com essa projeção, o corpo dele terminaria mais alto, entende? Então parece que ele é um animal bem mais alto. Seria esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, que está para cima dessa linha que eu tinha feito, é como se todo esse espaço fosse uma projeção para deixar ele maior. Para ele ficar mais alto e ficar mais assustador, vamos dizer assim. Para algum predador, né? O predador não vai mexer com um animal que é muito grande. Então, essa parte pode ser por isso. Pode ser que ele ficasse mais alto para poder parecer mais forte, né? Ou próprio para brigar entre outros machos, né? Existem todas essas possibilidades.